Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer aqui para o canal, tratando sobre o tema do neoateísmo, que é um assunto que eu comecei a discutir aqui, baseado nas perguntas que eu recebi de vocês. Tá? Então eu já fiz um primeiro vídeo que eu falei sobre o significado da palavra neoateísmo, as polêmicas que envolvem essa palavra. Depois eu fiz um segundo vídeo onde eu tratei basicamente dos elementos que fundamentam uma visão de mundo por parte daqueles pensadores que são considerados representativos, né, do pensamento neo-ateísta, que no caso é o Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens e o Daniel Dennett. Tá? Então, esse foi o tema do segundo vídeo. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre as possíveis relações ou não entre o neoateísmo, ou o pensamento neoateísta e o marxismo. Tá? Isso foi uma pergunta que o Hernani Gomes da Costa tinha feito a mim, tá? E eu deixei para responder por último agora nesse vídeo aqui. Tá? Então eu já peço inicialmente, se vocês gostam desse tipo de assunto, né, que se inscrevam no canal. Tem no botão de inscreva-se abaixo do vídeo ou no próprio vídeo tem uma marca d'água em vermelho. Vocês clicam ali, ativam o sininho, recebem as notificações e é gratuito, não paga nada. Aí vocês podem acompanhar. Tem outros vídeos que eu já fiz aqui para o canal, todos eles tratando de assuntos relacionados ao ateísmo. Tá? Bom, pensando nessa questão do Hernani Gomes da Costa, tá? A questão neoateísmo e marxismo. Então, como eu falei num vídeo anterior que eu fiz, tá? Esses pensadores, né, esses intelectuais neoateístas, eles fundamentam a sua visão de mundo, a sua interpretação sobre a realidade, com base nos aportes provenientes da área das ciências, principalmente das ciências naturais, e a referência básica aqui é o trabalho do naturalista inglês Charles Darwin, tá? E os desdobramentos das pesquisas feitas a partir da obra do Darwin. Né? Eu já fiz um vídeo sobre a questão do Darwin, né? Eu vou deixar inclusive aqui um card para depois vocês assistirem, quando eu falo sobre o ateísmo proveniente do evolucionismo de matriz darwinista. Tá? Já o marxismo, ele tem a sua visão de mundo. Aqui eu estou pensando o marxismo, basicamente as obras, né, do Marx e do Engels, né, principalmente aquelas produzidas na década de 1840, onde aparecem algumas reflexões mais específicas sobre o tema da religião e sobre Deus, nos textos que eles escreveram. Tá? Então a visão de mundo desses autores é aí que acaba sendo uma referência depois para os intelectuais de gerações posteriores, é uma visão de mundo baseado na filosofia, né? Numa discussão inicialmente filosófica. Tá? Então esse é um ponto básico. Então nós já teríamos aí uma distinção na maneira de entender e de interpretar a realidade. O que eles teriam em comum, né? Se fosse perguntar o que eles têm em comum, tá? O neoateísmo e a questão do marxismo, né? Pegando esse dado que seria, né, o chamado ateísmo, é uma concepção materialista de mundo. Tá? Então, tanto esses intelectuais que são identificados como representativos do neoateísmo, quanto os herdeiros do marxismo, tá? Ou os trabalhos escritos por Marx e Engels na década de 1840, todos eles têm em comum o fato de se fundamentarem em uma visão materialista, a ideia de que a realidade ela é constituída, né, pela matéria, né, pelo mundo material. E aí outros elementos que, digamos assim, não têm uma existência material, como as ideias, a imaginação, a criatividade, enfim, né, o pensamento abstrato, ele tem uma base material, tá? Uma base física vinculada ao ser humano e tudo mais. Então isso seria o elemento em comum. Mas, tirando esse elemento em comum, eu afirmaria que não há outros pontos assim que nós poderíamos elencar que marcariam uma proximidade. Tá? Então esses pensadores neoateístas
que eles inclusive eu trato sobre eles aqui no meu livro, né? Na verdade eu tenho um capítulo inclusive sobre o marxismo, e eu começo falando sobre, né, a elaboração de uma visão de mundo ateísta na obra do Marx e do Engels, e depois eu tenho um outro capítulo onde eu falo sobre essa visão de mundo ateísta na obra desses intelectuais, né, o Dawkins, o Sam Harris, Daniel Dennett e o Hitchens. Tá? Então isso aparece aqui no meu livro O Ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21. Ainda que eu não faça uma abordagem comparativa, né, entre essas duas vertentes de pensamento, mas elas estão ali no capítulo 3º e no capítulo 4º. Tá? Então, esses pensadores não ateístas, então eles têm a sua referência intelectual a partir das descobertas e das pesquisas feitas na área das ciências naturais. Então, as questões filosóficas, tá, provenientes do marxismo, elas não permeiam ou não são um elemento definidor no trabalho desses autores. Né? Eu diria até que, inclusive, esses 4 pensadores, eles, por um lado, não têm no marxismo uma referência, né, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma teoria do conhecimento, né, de pensar, então, uma interpretação sobre o mundo que é baseado nas ciências, como inclusive eles também não têm no marxismo uma referência para o desenvolvimento de posicionamentos políticos. Eu acho que desses 4 autores que eu citei aqui para vocês, até onde eu saiba, o Christopher Hitchens foi o único deles que durante a juventude esteve próximo do marxismo, né? Ele era trotskista, mas depois ele acabou se afastando do marxismo e acabou adotando posições políticas de cunho mais liberal, enquanto os outros autores, né, pelo menos do material que eu li, de alguns vídeos, né, de algumas entrevistas que eu assisti deles, eles têm posicionamentos políticos liberais. Então, né, há um afastamento deles e o marxismo não é uma referência para os pensadores neoateístas. Então essa seria a minha resposta à pergunta que o Hernani Gomes da Costa tinha feito para mim, tá, pessoal? Então eu agradeço a atenção e aí na próxima semana eu retorno com novos vídeos aí tratando de novos assuntos a partir de perguntas que foram feitas a mim. Então um abraço para todos e para todas.